fatos. É muito bom a gente falar. Renato foi esclarecedor. Renato mandava no CT e os atos do CT têm que ir para a conta do Renato. Quem demitiu o departamento médico em 2018? Renato. Ele disse ontem isso. Todos os atos são dele. Quem contratava? Renato. Todos os atos são dele. E aí a gente também precisa constatar o segundo erro. A omissão do presidente Romildo Bolzan. Se eu colocava a culpa em Romildo Bolzan, eu dobro a culpa. Renato fez tudo no vestiário, que construiu 15 milhões de folha de pagamento. Tudo foi o Renato que fez. Vocês lembram das demissões do preparador físico Rogerinho, do preparador de goleiro Rogerão? Vocês lembram do assessor de imprensa? Vocês lembram? Tudo está na conta de Renato, com a omissão do presidente Romildo Bolzan. E do conselho de gestão, né? Junto do conselho de gestão. A briga entre Renato e Amodeu, ela era real.Ela era real. O Renato falou isso ontem. Ele falou tudo. Está tudo esclarecido. Não coloquem culpa em quem não tem. A culpa das escolhas é do Renato. E a omissão é de Romildo Bolzan. Eu acho que tudo que a gente tinha para falar do rebaixamento do Grêmio foi esclarecido ontem. Ribeiro, quero te ouvir. Zero novidade. Mas zero, assim, ó, se não tivesse essa entrevista, programa, então. Não ia mudar absolutamente nada. Todo mundo sabe, o Grêmio sabe. Não, mas né? O personagem falando é diferente. Também, mas só reforça que todo mundo sabia. Todo mundo sabia que o Renato mandava e desmandava, que ninguém entrava no vestiário, que os vices de futebol eram figurantes. Mas uma coisa é a gente falar, né, Ribeiro? Nós não somos personagens protagonistas desse processo. Nós somos. A gente é o jornalista quem avalia, analisa e é contestado, inclusive, pelo torcedor. Sabe o que é o avanço dessa história toda? É que o Renato acha que ao falar isso, ele está dizendo assim, ó, viu? Eu saí, aconteceu isso comigo. Não, ele omite que ele participe disso tudo, que ele é uma das causas disso tudo. Assim, isso. Quer falar, João? Rapidinho sobre essa questão. Não, fica à vontade. Tem tempo ainda, bom. Tem. Assim, ó, sobre essa questão aí. Tem dois fatos. Primeiro, quando o Renato ele assume toda a responsabilidade, eu entendo a fala do César e eu coloco o seguinte, olha, ele era o cara que cuidava do vestiário e era um vestiário que já não ganhava nada desde 2016 e 2017. Então, 18, 19 e 20 com ele também já estava nessas dificuldades. Tem um detalhe que ele fala, que ele sempre fala, nunca tive nenhum problema com o jogador. Teve sim, que eu sei, ele sabe, todo mundo sabe. Problema profissional, tá? Problema profissional. Mas os jogadores reclamavam do Renato, como qualquer um reclama da sua empresa, do seu chefe. Faz parte do jogo, isso acontece. Agora, só avançando. O problema me parece claro o seguinte. O Renato fazia as coisas lá, só ele sabia fazer, e quando estava ruim com ele, ele tinha que sair, mas ficou muito pior sem ele por um motivo. Ninguém soube fazer melhor do que ele. Sabe? O Renato estava fazendo ruim por um nível de Grêmio. Não ia ser campeão com o Renato. Mas quando saiu com ele, ficou pior porque não conseguiu ninguém ser melhor do que o ruim Renato. Eu não sei se eu me entendi. Vamos lá. Baldasso, eu quero te ouvir. Meneghetti, se tu me escalar, tu me designar a cuidar e ser responsável pelo RH da Bandeirantes e pela central técnica, e eu for mal e os setores não mandarem, desculpa, a culpa não vai ser minha, Meneghetti, a culpa vai ser tua. Se em determinado momento o senhor Romildo Bolzan deu ao Renato a incumbência de ser responsável por tomar decisão de demitir departamento médico, área física, área de contratações, área administrativa, a culpa não é do Renato, a culpa é do Romildo Bolzan.